faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Lula sobe ao palco, mais uma vez, não como estadista, mas como agitador. E o que ele diz? Que os Estados Unidos matam gente demais, que fazem guerra o tempo todo, e que Alexandre de Moraes é vítima de perseguição. Mas o que há por trás dessas palavras inflamadas? Uma defesa da soberania nacional, ou o velho truque político de criar inimigos externos para esconder problemas internos? Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história que os Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Então, companheiros, lembre-se de uma coisa importante que eu vou terminar agora. Em 2026, nós precisamos pensar no seguinte, companheiro João. Nós precisamos pensar o seguinte: nós precisamos eleger senadores da República. Porque se esses caras elegerem a maioria de senadores, eles vão fazer uma muvuca nesse país. Lula acusou o governo americano de ser responsável por guerras e mortes ao redor do mundo. Disse que os Estados Unidos matam gente demais. Sim, o país tem um histórico de intervenções, isso é fato. Mas vir de Lula esse discurso levanta uma pergunta: por que agora? Por que atacar os Estados Unidos em um momento em que o Brasil está sob pressão por decisões judiciais que limitam a liberdade de expressão e censuram plataformas digitais? A fala parece menos um grito por paz e mais uma cortina de fumaça. Criticar os Estados Unidos rende manchetes, agrada parte da base ideológica e distrai o público dos problemas reais: inflação, insegurança, polarização crescente. Lula sai em defesa de Alexandre de Moraes. Diz que ele está sendo perseguido por americanos e que devemos parabenizá-lo. Mas parabenizar por quê, exatamente? Por cercear vozes nas redes sociais? Por promover decisões monocráticas que ignoram o Congresso? Lula tenta transformar Moraes em herói nacional enquanto muitos brasileiros o veem como símbolo de autoritarismo judicial. O presidente não está defendendo a democracia. Está defendendo o sistema que o protege. São os grandes caciques e o que representa cada cargo. Ainda no evento do PSB, em nome da soberania nacional, Lula volta a criticar o governo Trump. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. Ninguém deve se intrometer no Brasil, disse o petista a militantes de esquerda em congresso do Partido Socialista Brasileiro. Dá para levar a sério, Ivan? A gente vai entender aqui com o nosso querido correspondente. Ivan, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Olá, Geisiane, Fabiana, Josi. Pois é, e uma saudação, obviamente, a toda a nossa audiência aqui do Jornal da Oeste. Estamos caminhando a passos largos para uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Isso se a crise já não está instalada, então passaríamos aí a uma escalada desta crise. Eu não consigo me lembrar na história recente do Brasil um momento de atrito tão grande entre o governo brasileiro, entre o Brasil e uma administração americana, um governo americano. Agora, as falas de Lula, ele também acusou, não é, os Estados Unidos de fazerem, vou usar aqui as palavras do Lula, né, fazerem guerra para matar pessoas. Foi mais ou menos isso que ele disse. Isso, por enquanto, ainda não tem uma grande repercussão nos Estados Unidos, mas não me surpreenderia se nas próximas 24, 48 horas tivéssemos uma resposta americana a essas declarações de Lula. Tem um ponto interessante aqui. Lula não fez comentários quando o ministro Barroso disse que pediu auxílio à administração Biden na questão das eleições 2022. E aí, onde fica a soberania nacional neste caso? Lula, aparentemente, em 2022, não estava tão preocupado assim com a questão da soberania nacional. Agora, a gente precisa também, Geisiane, fazer uma análise mais profunda, talvez não do que esteja acontecendo em Washington nesse momento, mas sim em Brasília. Começam a chegar informações de lá que
existe uma certa discordância entre o Supremo Tribunal Federal e o Itamaraty, a maneira que o Itamaraty teria respondido aí às declarações de Marco Rubio. Nós tivemos um artigo importante, a gente repercutiu aqui na Oeste, do jornal americano New York Times, falando, não é, que as atualizações lá da questão do visto teriam sido feitas a propósito, à mão, para um ministro da Suprema Corte do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes. Então o STF estaria descontente com a resposta do Itamaraty. Nós também falamos disso na semana passada, era uma carta marcada, o Itamaraty não tem o que fazer, não tem condições de rebater isso. Então talvez as falas de Lula sejam uma maneira de tentar dizer, olha, eu estou aqui dentro do possível fazendo a minha parte, quer dizer, mais que chamar os Estados Unidos de um país assassino, não é mais que isso que ele poderia fazer, né? A tendência é, repito, levar a uma ruptura, talvez ruptura seja um termo muito forte, mas é uma crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Quem diria, Geisiane, que estaríamos aqui comentando falas de um presidente brasileiro dizendo que os Estados Unidos é um país que mata pessoas? Coincidência ou não, se você me permitir, Geisiane, trazer uma informação aqui também, porque eu achei muito semelhante as falas. O cantor da banda U2, o Bono Vox, ele foi ao podcast do Joe Rogan e disse que por conta do corte do apoio financeiro, né, através da USAID nos Estados Unidos, então pessoas estavam morrendo. O Elon Musk já respondeu chamando o Bono Vox de mentiroso e idiota, mas a fala do Lula é muito semelhante com a do Bono Vox. Será que teria alguém acima desses dois passando essa orientação para que eles dissessem isso? Isso é, obviamente, que é uma pergunta que eu não tenho a resposta, Geisiane. Excelente colocação do Bono Vox, porque mostra como o modo de funcionamento, aquilo que nós chamamos de modus operandi, é sempre o mesmo. Você precisa dos políticos, você precisa do financiador e você precisa da classe artística enfiando goela abaixo por meio da cultura certas ideias. É importante também a gente ressaltar aqui para nossa audiência que todas as vezes que Donald Trump se refere a Alexandre de Moraes, o governo, né, os parlamentares, Donald Trump nunca mencionou nominalmente, mas quando há a referência ao judiciário daqui do Brasil, é a referência primeiro ao Alexandre de Moraes e sempre falando de liberdade de expressão. Eles não usam palavras jocosas, diferente do que nós temos aqui. É importante lembrar que ano passado o Lula chamou o Trump de fascista, chamou com todas as letras, disse que Trump era fascista e a esposa do Lula, Rosângela, mandou o Elon Musk para aquele lugar. A gente não precisa recordar aqui aquela frase horrorosa, aquele momento horroroso, infelizmente, da história do nosso país. Mas, Fabi Barroso, nós estamos com o nosso correspondente Ivan Kleber. Sua pergunta. Boa tarde, Ivan, prazer revê-lo. Vou aproveitar e te perguntar, eu sei que as pessoas já sabem, mas vamos abordar esse tema porque eu acho que é interessante. No Brasil nós temos em média 45 mil homicídios, né, por ano, então é uma coisa assim estratosférica, números dignos de guerras, né, de países em situação de guerra. Você está aí pertinho, infelizmente, da Ucrânia, sabe que a Europa enfrenta tantos desafios, e assim também os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele pode matar pessoas, mas ele mata pessoas porque faz ainda aquela função, a gente gostemos ou não, mas ele cumpre a função de guardião do Ocidente. Eu queria saber de você se depois que o Trump entrou e o rechaço das pautas woke e até acho que cair a ficha do pessoal aí da Europa, se eles também agora prestam atenção que é preciso defender essas pautas nacionais, que é preciso também entrar nessa linha do Trump, contestar pessoas como Bono Vox, né, que sempre tem aquele título embaixo, como você falou aí, tem aquele título, quem não gosta do U2? Quem for inteligente entender que ele veio para jogar um jogo político além do artístico. Então, eu queria perguntar para você sobre essa percepção, se aí fora o pessoal tem noção que o Brasil é extremamente violento e que a Europa pode ficar se não entrar na onda Trump. Fabiana, muito obrigado pela pergunta. A resposta, olha só, nesse final de semana, a Embaixada dos Estados Unidos atualizou o alerta de segurança para cidadãos americanos que pretendem visitar o Brasil ou que estão no Brasil, justamente citando a questão da segurança pública. Mas não foi só os Estados Unidos, Fabiana. Recentemente, a Embaixada do Canadá, o governo do Canadá, também emitiu um alerta
semelhante. Não muito tempo atrás, coisa de um ano, o governo alemão fez isso. Então, sim, infelizmente existe essa percepção. Agora, sobre a questão woke, eu tenho a percepção que a Europa está um ano e meio atrasada em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi algo irrepetível, foi uma avalanche. A gente comentou também aqui a análise semana passada, a agenda woke simplesmente varreu do mapa o Partido Democrata, vamos colocar dessa maneira. Na Europa, começamos a sentir os reflexos disso. Ontem teve uma vitória importante, ninguém acreditava que pudesse, que seria a vez, né, da esquerda vencer na Polônia, mas não foi desta vez. A direita venceu na Polônia com um discurso também da questão da segurança, soberania nacional e um discurso anti-woke. Os números, as pesquisas aqui na Inglaterra indicam que se a eleição fosse amanhã, Nigel Farage venceria com folga as eleições para primeiro-ministro, muito também nessa questão do combate à agenda woke. Então, Fabiana, eu acredito que aqui na Europa, como um todo, como eu disse, estamos aí um ano e meio atrasado em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos, mas a onda vai chegar aqui também, com certeza. Josi, nós estamos com o nosso correspondente, Ivan Kleber. Sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Tudo bem? Obrigada pelas informações. Eu tenho aqui uma pergunta, mas antes eu queria só dar uma voltinha rápida, que é essa acusação do Lula, né? Você já mencionou várias contradições, mas o Lula, ele acusa Estados Unidos de matar pessoas, de provocar guerras, e a Fabi já trouxe aí também essa explanação do Brasil ter uma posição, né, dos Estados Unidos ter ali uma posição como protetor ocidental, mas falta que os Estados Unidos ele acaba financiando guerra alheia, e é uma das coisas que o Trump já assumiu, que eles querem parar, é exemplo da própria Ucrânia, né? Mas voltando aí à questão do Lula acusando o Trump e os Estados Unidos de matar pessoas, eu só quero aqui lembrar incansavelmente que Lula é companheiro de ditadores sanguinários, exemplo do Maduro, que a própria ONU, eu falo isso aqui milhões de vezes e eu vou continuar dizendo, a própria ONU relata com provas que Maduro já assassinou mais de 9 mil pessoas em suas repressões. O Lula teve ali seu encontro totalmente carinhoso e amigável com Putin. O Lula é parceiro do Xi Jinping. Na última viagem dele, ali no encontro, né, no desfile da Rússia, ele ficou do lado de ditadores de Guiné-Bissau, Egito, Zimbábue, República do Congo. Então, quem é ele para falar? Agora, dito isso e repetido, que a gente não se aguenta, eu vou para minha pergunta. Essa questão dos Estados Unidos, Brasil, agora o ponto da crise diplomática. Até que ponto isso é uma questão do Rumble? A gente sabe que tem a questão da plataforma, que ali sim tem um respaldo jurídico direto, onde o STF, Alexandre de Moraes, cometeu um crime relacionado à legislação americana por conta do princípio da liberdade de expressão ali. Esse é o ponto principal que até agora eu vi que está respaldado na legislação. Por quê? Muito aí se constata disso estar envolvendo aí a questão da perseguição, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro e tudo mais. Eu queria sua visão sobre até que ponto isso é uma questão do Rumble, da rede social, onde Alexandre de Moraes pediu para contas serem excluídas, os brasileiros que estão refugiados lá, e até que ponto isso já transbordou para uma outra questão de perseguição política no Brasil. Josi, muito obrigado pela pergunta. Olha só, se fosse só o Rumble, já seria gravíssimo. Você pedir para uma empresa americana censurar um americano ou um cidadão residente nos Estados Unidos, já seria de uma gravidade imensa. Mas vamos aqui lembrar a nossa audiência em que pé estão as coisas. Nós temos essa questão do Rumble. Nós temos o caso Felipe Martins. Não vamos esquecer do caso Felipe Martins. Aí já são 2. A questão do Rumble não está diretamente associada à questão da lei Magnitsky, da perseguição política. A lei Magnitsky fala de direitos humanos e tudo mais. E aí já são 3 casos. Vamos continuar. Semana passada, 10 dias, foi colocada uma recompensa para quem der informações sobre as operações do Hezbollah no Brasil. Também ali na tríplice fronteira, Paraguai e Argentina. Já citei aqui 4 exemplos. Então é muito mais amplo. É por isso que a situação já extrapolou. Itamaraty não tem o que fazer aqui.
eu vou dar aqui uma consultoria gratuita, deveria cobrar por isso. Vou salvar dinheiro, segurar e economizar dinheiro nos cofres públicos. O Itamaraty já não tem mais o que fazer, a verdade é essa. Então, a coisa transbordou completamente e nós estamos num estágio que a administração Trump já não é mais uma questão de se vai tomar alguma atitude, mas quando, que pode ser até nos próximos dias. Então, Josi, é algo muito mais amplo e o principal ponto de todos, em termos geopolíticos, é essa aproximação do Brasil com a China. Ela vem num momento em que a administração Trump está cada vez mais focada no que acontece lá em Taiwan, e alguém pode dizer, mas por que então o Brasil seria um problema? Pois é, mas essa aproximação do Brasil com a China, da maneira que está sendo feita, não ajuda em nada a causa diplomática das relações entre Brasil e Estados Unidos. O padrão se repete. Lula usa um inimigo externo, os Estados Unidos, para justificar decisões internas. Usa um aliado poderoso, o STF, para reforçar a narrativa de que o Brasil está sob ataque. Mas quem está realmente atacando quem? O povo brasileiro segue vivendo com medo da criminalidade, da censura disfarçada de moderação, da instabilidade institucional. Enquanto isso, o presidente prefere discursar como um líder revolucionário de décadas passadas, em vez de governar com responsabilidade no presente. Lula quer nos convencer de que criticar os Estados Unidos é um ato de soberania, e que defender Moraes é proteger a democracia. Mas, ao que tudo indica, estamos diante de um discurso calculado, que mistura ressentimento ideológico com blindagem política. Você concorda com essa estratégia? Ou acredita que estamos sendo manipulados por narrativas convenientes? Comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilha esse vídeo. E se inscreva no canal. Afinal, tudo é política.